Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas. Eu sou o professor André e estamos aqui com o nosso amigo, intérprete de Libras, o Lucas. Tudo bem, Lucas? Muito bem. Nós iremos falar então nesta importante aula sobre conflitos e tensões do mundo. Quais são os principais conflitos, e tensões que existem, Cenários de guerra. Vamos ver então? Vamos lá. Objetivos então desta aula serão identificar causas possíveis para conflitos e tensões no mundo atual. E também reconhecer o que a dimensão territorial ainda se mostra como sinônimo de poder. Apesar de o território ter menos importância do que, por exemplo, lá durante a Guerra Fria, ou durante a época do colonialismo, do imperialismo e tudo mais, atualmente a influência econômica e tudo mais sobre os territórios é muito mais importante. Mas mesmo assim, o território ainda tem a sua importância, tá bom? Vamos ver então? Vocês sabem quais são as causas que geram conflitos e tensões? Disputas aí, de todos os tipos que vocês possam imaginar? Um deles, você pode imaginar aí, que é limite de fronteiras, por exemplo, entre um país e outro. Já ouviram falar sobre a questão das Ilhas Malvinas, que nós iremos pegar como um exemplo, em maior parte aqui da aula? Então, vamos ver qual foi esse conflito das Ilhas Malvinas, ou então chamado de Ilhas Falklands. Muito bem, devido a uma combinação de fatores sociais, econômicos, fatores militares, territoriais, religiosos, entre outros, os países interferem então no cenário mundial, como por exemplo, os Estados Unidos da América. Conforme vocês estão vendo aí na fotografia, os Estados Unidos têm porta-aviões, 11 porta-aviões, 10 na ativa e um terminando de ser construído, em que os Estados Unidos exercem sua hegemonia no mundo, ou seja, os Estados Unidos conseguem então ao mesmo tempo garantir a sua soberania do território nacional e também exercer sua influência militar, econômica e política em outras regiões do mundo por meio desse grande exército chamado de porta-aviões, que no caso é formado aí por não só o porta-avião, e sim também fragatas, destroyers, que são navios de guerra, navios de transporte, navios anfíbios também, que desembarcam aí pessoas em terra, e tudo mais. Navios também na questão de transporte de combustíveis. Então, formado um chamado Strike Group, um grupo de guerra no caso de um confronto. Então, os Estados Unidos têm isso aí, por exemplo, no Golfo Pérsico, tem na região da China, tem também nos dois lados do país, no lado leste, no lado oeste, defendendo a costa dos dois lados, além de outros lugares, como por exemplo, também na região do Mar Mediterrâneo, onde tem atualmente o conflito lá na Ucrânia, o início do conflito na região da Ucrânia, ok? Só para vocês terem uma noção de que os Estados Unidos têm uma grande, olha o nome, hegemonia no mundo, graças também ao seu poder militar, ok? Por meio desses porta-aviões aí. Muito bem? E aqui temos, olha só, em alguns casos isso não ocorre de forma pacífica, esses conflitos e tensões não são mediados, aí não dá em paz. Infelizmente já aconteceu no mundo aí, guerra na Síria, que ainda está acontecendo. No Afeganistão, recentemente o Talibã tomou conta do país novamente, e o conflito aumentou. Na Somália, que fica na África, no Iraque, que também aconteceu recentemente aí, na Nigéria, com os grupos terroristas lá também, entre Israel e Palestina, que também há conflitos, no Iêmen, na República Democrática do Congo, entre outros conflitos no mundo, tá bom? Então, isso tudo por meio do que? Por exemplo, de intolerância étnica e religiosa, então, grupos que não se toleram, por meio de questões econômicas, por meio de questões de divisa de fronteiras, questão territorial, entre outros tipos de conflitos também gerados por esses motivos, tá bom? Então, vamos lá. Segundo a ONU, existem cerca de 30 conflitos atualmente no mundo, olha só. Uma boa parte deles na África, tá vendo? No caso aí na República Democrática do Congo, já citado, mas também na Somália, na Eritreia, na Etiópia, no Sudão, até porque virou dois países, Sudão e Sudão do Sul, devido ao conflito entre esses países, e surgiu aí o país mais recente do mundo, que é o Sudão do Sul. Nigéria, além de outros também que o mundo já conhece há muito tempo, olha só, a questão do Afeganistão,
a questão lá também em países como o Laos, né, Mianmar, a questão das Ilhas Filipinas, o que acontece na Colômbia, okay, que é um país aqui da América do Sul, com o narcotráfico lá acontecendo também. Além também, não está sendo mostrado, mas também, há um tempo atrás, a questão das Ilhas Malvinas, né, as Ilhas Falklands. E aqui temos outro exemplo, olha só, na primeira década do século XXI, o mundo assistiu então mudanças geopolíticas, que têm definido um novo equilíbrio de forças, marcado pela ascensão de alguns estados, ok? E pelo declínio de outros. Então temos aqui, por exemplo, alguns conflitos no mundo em que alguns estados melhoram, crescem, ascendem e outros declinam, né? Por conta aí dos conflitos em que um ganha e outro perde, muitas vezes, aí nos conflitos, tá bom? Muito bem. E aqui temos agora, nós vamos falar a partir de agora, então, sobre o conflito nas Ilhas Malvinas, também conhecidas como Ilhas Falklands, ok? Então, entre quem? Vamos lá, entre a Argentina e entre o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha. Por que tem esse conflito? Olha só, vamos passar para o próximo aqui para a gente entender, né? Um dos motivos é porque lá tem uma região aí de petróleo, então tem a região de pesca na região, né? E tudo isso aí tem a ver com economia, né? Questão também de território, tá bom? Vamos para a nossa primeira atividade, antes de começar então a falar sobre as Ilhas Falklands propriamente dito. Analisando os motivos que levam à geração de conflitos e tensões no mundo, escreva aí a sua opinião, destacando se todos os conflitos são resolvidos de forma diplomática e com negociação, ou seja, de forma pacífica. Será? Baseado no que nós já falamos, coloque aí a sua resposta e em seguida vamos fazer a correção.
E aí, alunos, conseguiram colocar aí a sua opinião sobre se os conflitos no mundo atualmente são resolvidos de forma pacífica, né? O início de tensões? Vamos ver aqui que, na verdade, não, né? Seria bom se não tivessem as guerras, mas elas existem. Olha só. Então, olha só, nós esperamos não que você dê a sua opinião, mas esperamos que você coloque aí que não. Ainda existem conflitos no mundo, né? No cenário mundial aí. Que muitas vezes esses conflitos não são resolvidos de uma forma de acordo, né? Ou então na forma de negociações, como guerras entre grupos étnicos, como na África, que já falamos aí, e também conflitos religiosos, como por exemplo, que também envolve, né, a questão árabe e palestina, né? Perdão, a questão dos judeus e dos palestinos atualmente, né? Não é só por questão religiosa, mas também por questão de conflito de território, conflitos aí econômicos, enfim, políticos, né? Vários tipos de conflitos assim, tá bom? Então, no mundo ainda tem muitas tensões, muitos conflitos armados, né? Acontecendo aí, principalmente na África, ok? Bom, e aqui vamos falar agora então das Ilhas Malvinas, né? A Argentina chama esse grupo de ilhas lá no extremo sul da América do Sul, mais ou menos a uns 400 e poucos quilômetros da Argentina, chama de Ilhas Malvinas. Porém, desde 1800 e... já não vamos mostrar, né, o tempo aí, desde 1800 e alguma coisa, ou seja, desde o século XIX, a Grã-Bretanha já vem tendo posse, né, porque ela colonizou as ilhas chamadas de Falklands, ok? Ilhas Falcão. Então, nessa região aí, olha só, bem distante da Grã-Bretanha, estão as Ilhas Falklands. E relativamente próximo à Argentina, né, estão aí também chamadas aí de Ilhas Malvinas, tá bom? Então, olha só, a Argentina está a 464 km de distância e a Inglaterra a 12.800 km de distância. É muito longe, né? Comparado aí. Mas sabemos que a questão da hegemonia no mundo, a questão de predominância, né, entre um país mais armado e outro menos armado, aconteceu então do seguinte, olha só. Vamos para o próximo. Então, as Ilhas Malvinas, né, embora as ilhas tenham sido colonizadas então, pelos ingleses desde 1833, a Argentina reivindica o território por quê? Porque é o país mais próximo às Ilhas Malvinas, ok? Aqui está então uma fotografia, né? Vivem ali cerca de 3.000 e poucas pessoas nessas ilhas, e claro que tem os interesses aí econômicos por trás disso, né? Olha lá, o Reino Unido não abre mão desse território, tá bom? E a Argentina, claro, não gosta nem um pouco disso, tanto é que passou a existir a chamada Guerra das Malvinas, que iremos acompanhar aqui agora, tá bom? Diante desse cenário, então, em 1982, a Argentina declarou guerra contra o Reino Unido, mas a Argentina foi derrotada em menos de 3 meses e pouquinho ali, né? A Argentina já foi derrotada, porque para e pensa, a Inglaterra, né, o Reino Unido, vamos dizer assim, era e é uma das maiores potências militares do planeta. A Argentina até tinha ali uma certa capacidade ali, então, militar, mas nem se comparava. E deu no que deu. Cerca de 3 meses aí, a Argentina foi derrotada, né, numa guerra aí, que aconteceu lá nas Ilhas Falklands, ou próximo ali ao mar, né, das Ilhas Falklands, tá bom? Na verdade, a Argentina até achou que a Inglaterra ia deixar por isso mesmo, justamente porque, está muito longe do meu território e tudo mais, está perto da Argentina, então vou deixar com eles. Mas não, a Grã-Bretanha, né, não abriu mão de jeito nenhum e até hoje não abre mão desse território. Mas teve um plebiscito, né, em que em 2013, perdão, melhor dizendo aqui, é importante destacar que as relações entre os dois países só foram retomadas em 1990 e em 2013 houve um referendo, né, que é uma consulta popular para votar a aprovação ou rejeição da permanência do domínio da Grã-Bretanha sobre o território das Ilhas Falklands. Resultado desse referendo, 98,8% da população quis ficar ainda sob o domínio do Reino Unido. Claro, né, já que a Argentina é um país subdesenvolvido e o Reino Unido é um país desenvolvido, a maioria do pessoal lá então decidiu em continuar como território aí do Reino Unido. E claro, o Reino Unido, baseado nisso, não abriu mão e nem abre mão desse território, tá bom? Então aqui está a localização das Ilhas Falkland, tá bom? Em 2016, a ONU, então, para piorar a situação, ela concluiu que
pela proximidade ali da Argentina, está dentro das águas argentinas e, teoricamente, as Ilhas Malvinas deveria ser realmente da Argentina. Isso já reacendeu ali os ânimos, né, dos argentinos e também dos ingleses, que realmente não abrem mão desse território, tá bom? Dessas ilhas. Então, no ano de 2017, o ministro das Relações Exteriores argentino, né, declarou então que considerava um diálogo, né, de novo sobre essa questão. Mas, claro, o Reino Unido não quer saber de conversa sobre isso. Bom, atualmente como é que está a situação lá então, né? Esses 3.398 habitantes, né, os Kelpers, que são a denominação do pessoal que vive lá nas ilhas, ainda é de domínio britânico ainda, atualmente. No lado argentino, né, as ilhas sempre foram tratadas como um território deles, dos argentinos. Em contrapartida, do lado dos ingleses, eles vão dizer também que sempre foi deles. Porém, a Inglaterra sempre foi, então, enfática, né, sobre esse assunto e não quer negociar nem um pouco sobre isso. Vamos para a nossa segunda atividade, então. Analisando o que estudamos nessa aula, explique como ocorreu, então, o conflito das Ilhas Malvinas, ou então chamada de Ilhas Falklands. Explique do seu jeito e, em seguida, retornaremos com a correção.
E aí, meus queridos alunos, conseguiram aí explicar aí, dar também a sua opinião, né, sobre como que foi esse conflito nas Ilhas Malvinas? E será para quem que deveria realmente pertencer, né? Você pode até dar a sua opinião aí também. Vamos aqui para a nossa resposta sugestiva? Olha só, esse conflito aconteceu então entre Reino Unido, né, na verdade a Grã-Bretanha, tá, que atualmente se chama Reino Unido, é um grupo de países. A Grã-Bretanha na verdade é o grupo de ilha, é uma ilha, né, formada ali por países de Gales, o Reino Unido, a Inglaterra, e se eu não me engano a Irlanda. Do outro lado então tem a Argentina. Olha só, a Argentina então declarou que as Ilhas Malvinas pertencem a eles, por estar mais próxima à costa deles. E por isso declarou guerra contra a Grã-Bretanha, né? Só que acabou perdendo em pouco tempo, né? Perdeu a guerra aí e acabou sendo derrotado de forma humilhante, né? Pensa, um exército tão grande como o exército, vamos dizer assim, ou as forças armadas da Grã-Bretanha, dizimou ali os argentinos, né? E acabaram tendo que deixar o território na mão dos ingleses, ok? Muito bem? Então, o que nós vimos aqui, né, durante essa aula? Vimos aí que a questão dos conflitos no mundo ainda existem, né? A iminência de tensões, né? Atualmente também na Ucrânia, acontecendo ali entre Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, também é uma atual, mas focamos principalmente na questão aí das Ilhas Malvinas, ou então chamado de Ilhas Falklands, entre a Argentina e disputada essas ilhas com a Grã-Bretanha, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula. Então, até o nosso próximo encontro.